A sua empresa é dessas que quer aumentar a fatia do mercado, o share de mercado, só que ainda não ocupa como deveria a vida do seu cliente? Às vezes você crescer, dependendo, pode ser um problema. Não que eu seja contra o crescimento, longe disso. Mas o problema é você sair para focar apenas ou mais nessa estratégia e deixar o seu cliente ali um pouco que abandonado ou meio que de lado, achando que você é o dono do cliente. Você não é o dono do cliente, e nós já tratamos isso no vídeo anterior. Você apenas tem a gestão do relacionamento com esse cliente. E o que isso indica de fato? O que esse é um indicador? Que não adianta você dar as costas para aquele cliente que acabou de converter, que era um lead e virou um cliente, dar as costas para ele e começar a focar no monte de cadastros que estão chegando novos, sem dar atenção de fato para aquele que você acabou de cativar, para aquele que você acabou de converter. Muitas vezes o seu concorrente ele não roubou o seu cliente. Primeiro que, se você não tem cliente, não tem como ele roubar algo seu. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: você soltou esse cliente. E ao não dar atenção para a relação com esse cliente, simplesmente o seu concorrente estava ali passando e, sob a percepção do seu cliente, aquela empresa que estava passando fazia mais sentido, tinha mais relevância para ele do que a sua empresa. A questão é o jogo da relevância e da presença na vida do cliente. Se você entender esse jogo da relevância e da presença, com certeza você vai crescer de uma maneira sustentável e não escala de superfície, crescimento de fumaça. Porque o que acontece muito são as empresas incharem ao invés de crescerem. Então incha, parece que tem um monte de cliente, parece que as vendas estão muito boas. Isso é diferente de quando você tem um crescimento real. Um crescimento que é estrutural, que você vai aumentando a sua participação. Então você imagina aquele modelo, que a gente tem na cabeça da pizza do mercado. Quantos por cento dessa pizza eu tenho na minha região? Ou quantos por cento dessa pizza eu tenho? Enfim, só que na verdade você tem que imaginar uma pizza dessa no cliente, o cliente sendo uma pizza dessa. Quanto de fato que você ocupa na vida do cliente, tá? Quanto de fato tem, e nessa pizza não é só a fatia do dinheiro, ok, isso é importante. Então vou te dar um exemplo. Eu faço compras, por exemplo, no mercado. Às vezes eu vou no mercado X, no mercado Y, então a minha fatia da pizza de orçamento que eu gasto, no mercado é muito maior do que eu gasto apenas em um mercado isoladamente. Só que esses lugares que eu vou, nenhum deles sabe o que eu faço. Assim como você não sabe o que o seu cliente faz. Então o que acontece? Esses mercados, esses supermercados estão indo atrás de mais clientes, fazendo promoção ou tentando pegar de volta, porque ele não tem nenhum outro tipo de relação comigo. Ele ainda acha que o maior ativo dele são os produtos que ele tem na gôndola. Na verdade, o maior ativo que esse supermercado poderia ter é a relação comigo. É me conhecer, o que eu compro, o meu cadastro, saber que dia que é o meu aniversário. Ele não tem absolutamente nada disso. Então, trazendo aqui sobre a questão da pizza do cliente, então uma das fatias é o orçamento do seu cliente. A outra fatia é o tempo que o cliente gasta. Então, na verdade, essa pizza tem várias fatias. Outra fatia é a atenção. Qual que é o grau de atenção que eu estou dando para ele, para que eu aumente aí essa percepção dele e que ele aumente a fatia, Quanto que ele está dando de atenção para o meu negócio? Uma outra fatia é a atenção. Quanto de atenção que ele está dando para o meu negócio, para que eu possa crescer na pizza dele, E essa atenção também tem ali uma certa reciprocidade, vamos dizer assim, com o grau de atenção que eu dou para ele, Quanto de atenção você despende, para o seu smartphone, ou para a sua Smart TV? Isso aí significa o tanto de atenção que você está dando para esse negócio, para essa empresa que se chama Instagram, ou para essa empresa que se chama YouTube. Então, enquanto esse vídeo aqui, ele é importante para você, você continua assistindo, porque você vê que você pode ter algum benefício, você pode ganhar algo, e você vê que de alguma maneira esse vídeo gera valor na sua vida.
Então, esse tipo de coisa que eu acabei de citar agora é exatamente o que você tem que promover com os seus clientes. E não sair correndo atrás de novos clientes na escala da ilusão, na escala da rasura, na escala da superfície, crescer simplesmente por crescer, né? Como se a sua empresa fosse um cesto que quanto mais gente você jogar ali, melhor você está nesse jogo. Não, não é sobre isso. Você tem que ver que tanto que você ainda não entrou na vida do cliente que tem espaço para isso. O tanto que a sua relação está vulnerável. Porque se você não está participando da vida do cliente, se você não está aumentando a sua fatia na pizza do cliente, o seu negócio é descartável. E aí o cliente pode te trocar ou trocar a sua empresa por outra por coisas que não vai fazer sentido na sua cabeça, mas faz na cabeça do cliente. R$10 a menos, por exemplo, de diferença é a única percepção de valor que ele tem, porque você está tão igual ao outro, a sua empresa é tão igual, tão descaracterizada, tão sem personalidade e sem relacionamento, que qualquer R$50 de desconto ele está indo para outra empresa, ele está indo para um concorrente. Você já tinha imaginado isso? Uma coisa importante é que você não consegue crescer na fatia do cliente com propaganda. Não é isso que faz você crescer na fatia do cliente. O que faz você se desenvolver e crescer e avançar nessa, né? Porque olha só, o market share é algo externo, né? A pizza do cliente já é algo interno da vida do cliente. Então não é a propaganda, não é o discurso. Agora, né, tudo é storytelling, tudo é uma história. Ok, é importante você contar uma história, mas sem sustentação, sem uma estrutura adequada, essa história vai ser esquecida. Ou o seu cliente vai verificar que não tem liga, que foi uma coisa construída muito bonitinha ali por uma agência ou por alguém que você contratou, mas aquilo não se sustenta. O seu negócio ele tem que ter uma estrutura que ele sustenta tudo que você está ofertando, tudo que você está promovendo. Um dos exemplos claros que eu vou te dar é sobre o marketing digital, onde a gente teve mentores ali, influencers, que ofereceram coisas muito distantes daquilo que ele entregava de fato, né? Pelo tal do high ticket, né? Da venda de valor alto. Então o que acontece? Quando aquilo não tem estrutura, por baixo, sustentando aquilo, ele vai te fazer uma venda. E depois ele não consegue te vender mais. Por quê? Porque você já entendeu e você reduziu o quê? A sua confiança naquilo. Não que você vá se revoltar ou deixar de seguir aquela pessoa, mas aquela parte da pizza da confiança, ele deixou de acessar em você. Ou seja, significa que agora não faz mais tanto sentido. Então esse é um exemplo que eu estou te dando concreto, que o marketing digital teve ali legiões de clientes abandonados. Então o seu cliente, na verdade, voltando a falar, não é que o concorrente roube o seu cliente, você simplesmente solta o seu cliente. Você não está se relacionando com ele ao ponto de ter a relevância de fazer parte da vida desse cliente. Então é muito fácil ele optar por outra coisa. Tá? Porque para ele qualquer coisa que ele está olhando é muito parecido com aquilo que você está oferecendo, está muito parecido com aquilo que a sua empresa é. É uma questão de que ele não vê a diferença. E como é ele que escolhe e você está deixando de ser relevante, ele vai te trocar. Então essa é a questão que é importantíssimo que você, além de ter uma estratégia de crescimento de mercado, que você olhe para os clientes que você está atendendo, ou outra questão importante é olhe para o cliente que você deixou de atender, que deixou essa relação com você há um tempo atrás, mas te conhece. Busque esse cliente. Muita gente vai para o mercado tentando inventar estratégia, reinventar a roda, sendo que você não tem conversado com seus clientes. A sua equipe não tem entendido a realidade do cliente. A realidade do seu cliente é dinâmica como a vida. Ela muda. O fato de você ter dado um remédio que solucionou uma dor do cliente ou que foi um analgésico para o cliente não quer dizer que essa lógica vai funcionar ao longo do tempo. Você precisa estar acompanhando para que você faça ajustes dentro do seu negócio, para que você continue sendo atrativo, para que o seu cliente lhe dê atenção, para que ele possa ali abrir para você pedaços da pizza dele, para que você possa ocupar, para que você possa avançar não apenas no mercado como um todo, no share de mercado, mas que você possa avançar na pizza do cliente. E quando esse cliente está realmente satisfeito com você, se você não me segue, clica aqui e siga para mais. Se você está gostando desse vídeo, também curte aí. Então, na verdade, você tem que avançar na
pizza do cliente. E quanto mais você avançar na pizza do cliente, mais você aumenta a possibilidade, o potencial dele fazer o quê? Aquela antiga, velha propaganda boca a boca, que funciona muito, né? Que agora deve ser tecla a tecla, WhatsApp para WhatsApp, ou grupo de WhatsApp, mas ainda assim é a estratégia do boca a boca. E aí quando você pedir uma indicação para ele, ele vai te passar muito mais do que uma indicação, porque você construiu uma relação sólida com ele e ele confia em você, ele confia naquilo que a sua empresa está ofertando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você acha que esse vídeo é importante para alguém da sua equipe, para algum amigo ou amiga que é empresário, clica aqui e compartilha com ele. E eu te espero nos próximos vídeos. Até lá!